Para deixar bem claro, não sou eu que estou preso nesse vídeo com vocês. Vocês é que estão presos aqui comigo. My God, it's full of stars. Tudo bom, galera? Olha a cor do meu olho. Vocês acham que isso é tóxico, né? Não, isso aqui é máscara de sociopata guardada no armário há não sei quanto tempo. Como é que ele aguenta, né? Bom, você já viu do que a gente vai falar hoje, né? Tem uma frase em latim que diz o seguinte: quis custodiet ipsus custodias. Já ouviram falar nisso? Tem gente dizendo aí na rede que é do Platão. Não é Platão. Isso é de um poeta romano chamado Juvenal, né? Essa frase significa o seguinte: quem há de vigiar os próprios vigilantes, né? Que é uma questão filosófica sobre como que o poder pode ser responsabilizado. Hoje em dia a gente perguntaria possivelmente quem STFa o STF. Seria algo mais ou menos nessa linha. Essa frase ficou para a história da cultura pop, porque foi utilizada, é a frase fundamental por trás da história de Watchmen. Isso aqui é uma belezura, Watchmen edição definitiva. Recomendo, quem não tem que tenha. É uma edição histórica e muito importante, isso aqui. Watchmen foi escrito por um camarada chamado Alan Moore. Não há como você gostar de história em quadrinho sem conhecer Alan Moore. É um inglês de 66 anos, com carinha de 78, mais ou menos, que é um dos melhores escritores de história em quadrinho de todos os tempos. Há quem diga que é o melhor, né? Eu colocaria alguns outros junto com ele, mas realmente não há dúvida de que é um dos principais escritores de história em quadrinhos de todos os tempos. Ele escreveu, por exemplo, vamos supor que você não gosta de história em quadrinhos, mas você gosta de cinema, né? Bom, Do Inferno, filme com Johnny Depp, que conta a história do Jack o Estripador, Alan Moore. A Piada Mortal, essa história importantíssima que redefiniu, talvez de uma forma definitiva, a origem do Coringa e o tipo de relacionamento que ele tem com o Batman. Alan Moore. Vocês viram o filme A Liga Extraordinária, com o Sean Connery e Companhia Limitada? Alan Moore. Vocês veem que é um cara importante, que é um cara que escreve muito bem. V de Vingança, não podemos esquecer, né? Remember, Remember, the 5th of November, Alan Moore, também, né? Um cara gênio. Esse cara escreveu Watchmen, que foi a única história em quadrinhos, né, a ganhar um prêmio da revista Time entre os 100 melhores romances desde 1923. Né? A única história em quadrinho que foi contemplada nessa categoria. Né? Não foi à toa, como nós vamos ver aqui. É uma história que já ganhou o prêmio Eisner, que é o Oscar da história em quadrinho, nós já falamos em outros programas. Ganhou o prêmio Kirby. É uma história que ganhou o prêmio Hugo, da ficção científica, que nós falamos no outro programa também, sobre ele, né? Sim, Watchmen é ficção científica também. Né? Alan Moore se definia como anarquista. Né? Nem de esquerda, nem de direita, é um anarquista. Na verdade, além disso, é um velho muito rabugento. Muito rabugento.
podia ser um pouco menos. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Ele começou a escrever para DC Comics, que é a editora que vocês conhecem, Superman, Batman, etc, etc, etc. Fazendo o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano, de Alan Moore, eu confesso para vocês que, para o meu gosto pessoal, não gosto muito. Mas foi uma história em quadrinho que fez muito sucesso e fez com que a DC, ou DC, se vocês preferirem assim, convidasse Alan Moore para escrever outras coisas dentro da empresa. Ele então se juntou com o Dave Gibbons, que é um desenhista de Watchmen, né? E a primeira ideia deles, talvez muita gente não saiba disso, foi de utilizar os super-heróis da Carlton. A Carlton era uma editora de quadrinhos que já tinha fechado alguns anos antes. Esses personagens que ela criou estavam na gaveta, não estavam sendo utilizados, e a DC Comics comprou os direitos sobre os personagens da Carlton. Sabendo disso, o Alan Moore, que sempre prezou muito a liberdade criativa, felizmente, a gente vê pelas obras dele, né, ele achou que seria uma boa ideia escrever uma história num mundo fechado, então, fora do mundo dos super-heróis já conhecidos da DC Comics, focando nesses novos personagens que vinham da Carlton. Só que, só para recordar quem são, né? O Capitão Átomo, Besouro Azul, o Questão e outros que vocês acabaram depois conhecendo pelas histórias da DC Comics, eles não estavam sendo utilizados nessa época. Mas só que ele fez então um esboço de uma história que seria Watchmen, que seria baseada nesses personagens, no novo contexto, só que esses personagens, por algum motivo, foram vetados. Então, o que restou a eles? Mais liberdade criativa ainda. Resolveram então criar um mundo todo novo, um universo de quadrinhos, independente de tudo, com personagens novos. E, obviamente, nós vamos ver, como já tinha no programa básico, eles são inspirados lá nos personagens da Carlton Comics, né? Bom, qual que foi a grande inovação de Watchmen? O Watchmen foi lançado no mesmo ano, foi 86, 85, 86 eu acho, no mesmo ano dessa maravilha aqui, Cavaleiro das Trevas, né? Que foi uma história em quadrinhos que redefiniu também o personagem Batman, né? Ela é marcante na história dos quadrinhos. Foi lançado no mesmo ano de Watchmen, essa do Frank Miller. E quando foi criar então o mundo de Watchmen, do mesmo jeito que aqui no Cavaleiro das Trevas o Miller criou um mundo futuro, né, com o Batman idoso, um mundo diferente do mundo que a gente conhecia nos quadrinhos. No caso do Watchmen, esse mundo foi um mundo mais realista. O que significa um mundo realista? Significa que pela primeira vez na história em quadrinhos, pelo menos a que foi popularizado, não sei se já existiu algo parecido antes, eu acho que não, nós tínhamos então heróis como pessoas fantasiadas, mas sem poderes, como se fosse no mundo que nós vivemos, né? Como se fosse as pessoas resolvessem botar uma fantasia e combater o crime, né? Então esse é o mundo de Watchmen. Agora, a inovação da história é o seguinte: o Alan Moore imaginou o que aconteceria se aparecesse um indivíduo com poderes verdadeiros nesse meio desses super-heróis. E não só poderes verdadeiros, superpoderes verdadeiros, superpoderes equivalentes aos poderes de um deus. Aí entra a questão da história alternativa e da grande genialidade do Alan Moore. Ele imaginou o que aconteceria com o mundo onde nós todos vivemos, se tivesse um grupo de fantasiados combatendo o crime e se no meio deles aparecesse um cara com os poderes comparáveis aos poderes de um deus. Vocês já imaginaram o que aconteceria no mundo assim? Como é que a história teria se modificado? Como é que o nosso mundo mudaria? Por exemplo,
as pessoas teriam possivelmente uma sensação de inadequação muito grande, de baixa autoestima muito grande. Afinal de contas, está todo mundo abaixo dele. Você pode se esforçar, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ralar o tanto que você quiser, que esse cara vai estar sempre acima de você com muito mais facilidade. Então o sentimento de inadequação foi algo que o Alan Moore preveu para esse mundo. Outra coisa, vocês acham impossível que fosse aparecer rapidamente grupos religiosos malucos venerando super-heróis? Né? A religião tradicional que nós conhecemos, como é que ela reagiria ao aparecimento desse novo ser com superpoderes? Não é uma questão interessante se pensar? Bom, e a mídia? Como é que a mídia, de forma geral, reagiria a esse super ser? Né? Nós não teríamos aí uma onda de compra de direitos para produção de memorabilia, bonequinho, caderno, lancheira, toalha de praia, né? Os direitos autorais, né? Não teríamos uma corrida para a compra desse material? Em coisas mais sérias no mundo, numa situação dessa, por exemplo, a guerra do Vietnã. Vamos supor que esse ser surgisse lá nos anos 60, na época da guerra do Vietnã. Nós teríamos certamente, depois disso, uma geopolítica muito diferente da que nós temos no mundo real. Vocês concordam comigo? Imagina, por exemplo, esse ser poderoso participando da guerra do Vietnã. Quem é que ia parar os Estados Unidos? Possivelmente os Estados Unidos ganharia a guerra do Vietnã e a gente teria então uma distribuição de países ali naquela região de domínio, né, nessa época da Guerra Fria, diferente do que nós realmente tivemos. Outra coisa interessante, o equilíbrio político seria diferente. Certamente a política externa dos Estados Unidos seria menos cautelosa. Concorda comigo? Se a União Soviética não tivesse satisfeita e quiser lançar os mísseis, esse cara vai lá e faz esses mísseis desaparecerem. Os Estados Unidos seria muito mais atrevido na política internacional. Vocês concordam comigo? Isso geraria, talvez, uma desconfiança muito maior do bloco comunista. Né? E assim surge o conceito do relógio do juízo final. É um conceito existente no nosso mundo, né, que indica quantos minutos, na época da Guerra Fria se contabilizava isso, quantos minutos faltam para o fim do mundo. Cada vez que Estados Unidos e Rússia se estranhavam por algum motivo, o pessoal falava, olha, estava a 5 minutos para o fim do mundo, nós estamos a 4 minutos agora, ou a 3 minutos. Aí a coisa acalmava, não, voltamos para 5 minutos. Então o relógio do juízo final começou a ser utilizado, né, isso no mundo real, para poder determinar o quanto nós estaremos perto de uma guerra nuclear. Né? No universo de Watchmen, certamente as tensões geradas por essa situação jogariam esse relógio lá para 1 minuto, provavelmente, para o fim do mundo. Né? E esse clima de tensão, de estresse, né? E de perturbações psicológicas das pessoas está muito bem expresso na obra do Alan Moore, Watchmen. Né? Algo que nós vamos ver lá na história. O que mais que nós teríamos aí de interessante? Bom, como nós vimos, nós temos heróis fantasiados, com identidade secreta, agindo à margem da lei. Isso é um problema? Seria um problema. Quem são esses caras? De onde vem a autoridade deles? Vocês já imaginaram? Se por exemplo, né, isso tudo que eu estou falando para vocês, eu não estou inventando. Isso tudo Alan Moore pensou e deixou escrito. Né? Todas as elucubrações que ele fez em relação a esse mundo, se vocês forem ver aqui, está tudo escrito aqui. Alan Moore deixou tudo registrado, as ideias que ele teve para a criação do mundo de Watchmen. Então ele fala, por exemplo, vamos supor que um latino
vestisse uma roupa de vigilante e fosse espancar a gangue dos chineses, né? Com que autoridade, né? Não poderia haver um abuso assim, de autoridade dessa pessoa para favorecer o seu grupo, né? Como é que a polícia reagiria a isso? O cara tá ali ralando, dando a cara a tapa para todo mundo ver, todo mundo sabe quem é ele, todo mundo sabe onde ele mora, e tem os vigilantes aí, que tem força de lei, né? E que estão passando aí, espancam todo mundo e estão despercebidos. Não correm risco nenhum. Como é que a polícia reagiria a isso? A polícia tradicional. Nós vamos ver que no mundo de Watchmen isso também é algo muito importante, né? Outra coisa que a gente teria, né? Aumento das teorias da conspiração. Num mundo onde existem super-heróis, que garantia que você tem que não tem ninguém te espiando quando você está tomando banho? Porque eu tenho uma pessoa invisível na sua casa, ou porque eu tenho um cara com visão de raio-x, ou porque você está no 20º andar de janela aberta, mas tem um cara ali voando por fora da janela te observando. Essa paranoia, né? Essa paranoia seria muito maior, poderia gerar, inclusive, doenças psicológicas, né? Relacionadas a isso. Vocês concordam que é uma possibilidade também? Pô, por outro lado, a gente teria um avanço tecnológico muito grande, né? Um ser que fosse capaz de viajar num dia, num segundo, o trajeto que as naves Voyager fizeram até hoje, que quantidade de conhecimento esse ser poderia ter e trazer para o nosso mundo, né? Então, nós estamos estabelecendo aqui o cenário onde se passa a história de Watchmen, né? Tudo isso acontece. Há uma greve de polícia antes da história, em 77, né? A história se passa nos anos 80, esses personagens já existem desde os anos 60. Então, em 77, teve uma greve da polícia, houve uma confusão, e depois disso, super-heróis mascarados são proibidos. Aqueles homens que vestiam com fantasias para combater o crime são proibidos. Todos eles obedecem, menos um, que é o Rorschach, nós vamos falar dele, que é um sociopata que continua agindo nas sombras, né? E em determinado momento, um desses heróis ou ex-heróis, né, ele é assassinado. E quando ele é assassinado, o Rorschach começa a investigar o caso. E assim começa a história de Watchmen, que saiu em 12 fascículos fininhos, muito legal. A primeira página de cada um era o primeiro quadrinho daquele episódio, né? Depois foi lançado em várias edições, essa aqui é a definitiva, mas tem outras que foram lançadas em blocos, encadernados, né? Com certeza quem gosta de quadrinhos tem pelo menos uma dessas versões, né? E nós vamos falar um pouco agora de quais são os personagens e de onde vieram esses personagens de dentro da cabecinha do velho rabugento Alan Moore. Bom, o primeiro desses personagens que está no centro da história é o Dr. Manhattan, né? O Dr. Manhattan foi inspirado num personagem da Carlton Comics, que é o Capitão Átomo, que vocês também conhecem, né? É um cara que sofre um acidente nuclear, tem o corpo desintegrado, mas a consciência dele permanece, e ele consegue construir um novo corpo que vive dentro do mundo quântico, né? Isso aí, gente, dá pano para manga, muito interessante. O Alan Moore, ele nesse Watchmen definitivo que eu mostrei para vocês, tem fotos de várias anotações à mão que ele fez sobre cada personagem. É muito interessante. Por exemplo, sobre o Dr. Manhattan, né? Ele diz o seguinte, que ele se... isso está tudo escrito à mão lá, né? Ele se inspirou no David Bowie, O Homem que Caiu na Terra, né? Esse filme, talvez muitos de vocês tenham conhecido. É um cara alienado, isolado, um eremita místico, aparência permanente de 25 anos, no momento da história com 44, e ele vê o mundo como um sistema subatômico. Essas são as anotações do Alan Moore para o Dr. Manhattan, né? É como se você, por exemplo, tomasse lá uns 5 ou 6 chopps e começa a ficar filosófico,
O Dr. Manhattan é um cara que está assim nesse estado permanentemente, né? Ele está sempre filosófico e ele se tornou uma criatura tão diferente do ser humano que ele se alheia da humanidade, embora esteja durante parte do tempo vivendo dentro, junto com a humanidade. Ele tem uma visão, uma perspectiva alienígena em relação à humanidade, né? E por isso ele é uma ameaça a muita gente, além dos seus poderes, né? Bom, nós temos então o Dr. Manhattan, temos um outro personagem que é inspirado no Thunderbolt da Calton, né? O Ozymandias, as anotações que Alan Moore fez à mão bolando Ozymandias. 10 vezes a inteligência humana. Jovem, 37 anos. Viverá até 150, porque ele usa 100% da capacidade cerebral, que dá um controle semelhante ao dos faquires sobre os processos corporais. Foi inspirado em duas figuras, Robert Redford e John Kennedy. Uma celebridade popular, um cara rico, perfeito, solitário, presciente, ele faz previsões do que vai acontecer por meio da inteligência, e ele vê o mundo como um organismo a ser controlado por ele, né? O Ozymandias, esse nome, né, ele é o nome que os gregos deram para o Ramsés II. No poema de Percy Shelley, de 1818, tem os seguintes versos, né, do Ozymandias falando. Meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Olhai minhas obras, poderosos, e desesperai. Se vocês observarem, o nome do Ozymandias é um spoiler para Watchmen. Para quem leu a história, vai saber do que eu estou falando, né? Foi um cara, então, é um cara que ele é reconhecido e também se autodenomina como o homem mais inteligente do mundo. Nós vimos aqui que ele tem 10 vezes a inteligência do ser humano normal, né? Mas não tem poderes físicos de super força nem nada, tudo dele treinamento, né? E ele, prevendo a paranoia anti-super-heróis que ia acontecer, né, por causa da inteligência dele, ele faz o seu nome antes que isso aconteça. Então ele vira uma celebridade popular. Um cara super popular, explora a imagem dele economicamente, de super-herói, né? Ele é bom em tudo. Ele é bom em esportes, ele é bom em ciências, ele é bom em tudo pela inteligência dele. Ele é adorado pelo establishment, porque ele é o sonho da livre empresa encarnado no corpo e a mente perfeitos. Então, o pessoal da situação socioeconômica, política gosta dele. Mas ele também ele é respeitado pela esquerda pelas manifestações que ele faz frequentemente, pronunciamentos morais e políticos ligados ao pacifismo. Então ele joga bem com os dois lados, né? Coisa que a gente estava precisando muito hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo. Esse cara Ozymandias, né? Tem o preço que se paga, como a gente vê na história, mas é mais ou menos o tipo que teria grande sucesso para qualquer tipo de público, né? Bom, tem um outro personagem que é o Coruja. O Coruja, ele é inspirado no Besouro Azul, muito conhecido da DC Comics, que participou da Liga da Justiça, né? O que é que o Alan Moore previu para o Coruja? Comum, falível, humano. É um cara heróico, mas que não tem coragem intrínseca. Muitas vezes ele sente medo, tem que buscar essa coragem de algum lugar dentro dele. Ele é um cientista, pensamento profundo, preocupado, cheio de dúvidas. É um herói veterano desajustado, substituto do original, o Coruja. Ele é um personagem de segunda geração, um herói de segunda geração. Existia um outro Coruja, de um grupo chamado Minutemen, que viveu lá nos anos 50, 60, e ele é o sucessor do primeiro Coruja, né? Então ele é o substituto do original. E ele não sabe ao certo como ver o mundo, ele tem uma visão ainda ambígua e confusa sobre as coisas. O personagem do Coruja é um personagem importante para quem escreve essa dica, né? É porque é aquele cara que é o personagem de identificação do leitor.
né? É o cara que o leitor vai enxergar o que está acontecendo, muitas vezes pelos olhos do Coruja. Exatamente pela humanidade dele, pela proximidade dele do ser humano normal, né? E ele é a encarnação, né? Quem conhece, né, Joseph Campbell, da jornada do herói. Lá você tem todos os elementos, tem o desafio, você tem o mentor, que é esse coruja antigo, você tem as dificuldades, você tem a forja dele na batalha e você tem o crescimento do herói ao longo da história, né, dentro das coisas que ele vive. Então a jornada do herói está transcrita no personagem do coruja. E fisicamente ele é uma mistura, né, de heróis como Batman, o Cavaleiro da Lua, da Marvel, né, o Besouro Verde, né, é uma mistura interessante aí do tipo de super-herói. Bom, a gente vai ter também depois, nós já falamos dele, vocês já viram a participação dele no começo do nosso vídeo hoje, o Rorschach, que é inspirado no super-herói da Questão, da Cartoon Comics, né? Vocês já perceberam que é o meu personagem preferido, né? Tá aqui o meu amiguinho, Rorschach, que vocês já conheciam, né? O que é que Alan Moore disse para o Rorschach, né? Assassino, psicopata ou santo? Questionamento, né? Totalmente sozinho, implacável, impiedoso, imprevisível, inspirado no Charles Bronson, vê o mundo necessitando de um rígido código moral. É um personagem muito interessante porque ele é o clássico vigilante, né? Ele tem uma vendetta pessoal contra tudo que ele considera errado. Não interessa se está dentro da lei ou se está fora da lei. Se está fora do código moral dele, ele considera errado e é esse tipo de crime que ele combate, né? É o típico vigilante mesmo, né? Essa sacada dessa máscara, né, do Rorschach que ele usa com esse teste de Rorschach, que é um teste muito usado na psicologia, onde a pessoa tem que ver imagens nessas manchas pretas e fundo branco, né? A ideia do Rorschach é exatamente essa. Para algumas pessoas, ele é um psicótico sociopata que mata sem compaixão e não tem o menor respeito pela justiça dos homens. Mas para um outro grupo de pessoas, ele é uma força incorruptível num mundo onde não existe mais moralidade, né? Então ele atende os dois lados da polarização, né? O Rorschach. O Alan Moore, que nós já vimos, que já falamos que é um anarquista, né? E ele teve um cuidado, ele diz isso, né? Não sei o que estou dizendo, ele teve um cuidado para escapar de visões polarizadas do Rorschach, exatamente por isso. Então, abre aspas, eu vou dizer uma frase do Alan Moore. Ele teve cuidado de não apresentá-lo como uma paródia das atitudes da direita conforme vistas por um esquerdista. Fecha aspas. Há pouco tempo, nas redes sociais, é possível que vocês tenham ouvido uma outra frase de Alan Moore sobre o Rorschach, tirada de contexto e que foi explorada-se aos baldes, né? Eu cheguei a ler coisas do seguinte sentido: se você é fã do Rorschach, você é um fascista sociopata. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa história em quadrinho não é uma história em quadrinho para criança. Ela é uma história em quadrinho para adultos. Então, se você tem mais de 15 anos, vamos dizer, e acha que você gostar do personagem como o Rorschach te dá o direito de vestir uma máscara dessa que deixa a gente com o olho vermelho de alergia e sai pra rua espancando as pessoas, você acha que você tem esse direito? Você precisa parar de ler história em quadrinho e procurar ajuda profissional. Você está precisando de ajuda, né? Não vamos misturar as coisas, gente, por favor. Vamos situar os personagens. Isso é uma obra de ficção. Vamos situar os personagens dentro do seu contexto e cada um pode tirar assim a interpretação que quiser. Faz parte da diversão. Faz parte da diversão. Por favor, não vamos fazer disso bandeira, porque é muita idiotice. Cá entre nós, vamos ser sinceros sobre isso, tá? Bom, outros personagens
importantes na série. O comediante, ele é baseado no Pacificador. O Pacificador saiu uma época, muitos anos atrás, algumas histórias dele aqui no Brasil também, da Carlton Comics, né? O comediante, ele é o típico agente, é o soldado super-herói, é aquele que faz o trabalho sujo do governo. Seria um Capitão América do universo espelho, ou talvez do mundo real, né? É o camarada que aquilo que o país, como os Estados Unidos no caso, né, quer fazer e não pode por causa da ética ou das leis internacionais, ele tem esse agente para fazer. É exatamente o comediante. Na história tem cerca de 50 anos e ele é o personagem que morre na segunda página do primeiro volume da história de Watchmen. E é ele que desencadeia a investigação do Rorschach e desencadeia toda a trama. Mais personagem, a Espectral. A Espectral é inspirada na Sombra da Noite, da Carlton Comics. Vamos ver aqui o que é que se diz da Espectral aqui. Tá aqui a Espectral. Poucas anotações. Espectral diz o seguinte: não teve infância e ela é inspirada na Faye Dunaway e na Meryl Streep. A Espectral é uma personagem interessante, também é uma super-heroína de segunda geração. A mãe dela foi a primeira Espectral, vamos dizer assim, né? Na verdade, Silk Spectre. E a mãe dela joga todas as suas frustrações, as suas expectativas em cima da filha, com uma nova Espectral, né? Transforma ela numa super-heroína. É igual essas mães de criança prodígio que a gente vê muitas vezes na televisão, né? E ela tem um papel muito interessante porque ela estabelece a conexão humana, ela é a conexão, ela é a âncora que segura o Dr. Manhattan ainda um pouco ligado à humanidade, e ela faz a conexão entre a divindade, entre aspas, do Dr. Manhattan e a humanidade do Coruja. Ela faz essa ponte durante a história de uma forma muito interessante. Bom, a história, como eu falei, é muito boa. Já teve coisas que foram feitas, nós vamos falar disso mais para frente no outro programa. O que foi feito no mundo antes de Watchmen e no mundo depois de Watchmen, né? Mas a obra em si teve suas consequências, né? Gerou herdeiros. Nesse perfil de super-herói humanizado, super-herói no mundo real, super-herói com neura, com distúrbio psicológico, né? Com todo tipo de situação vivida pelo humano normal, ele veio depois, em 2006, Garth Ennis escreveu The Boys, que vocês já conhecem, que virou série, né, da Amazon Prime e está indo agora para a sua segunda temporada. Eu mal posso esperar, eu gosto demais de The Boys, né? O conceito de The Boys é filho, obviamente, de Watchmen, né? Também o Warren Ellis, né, criou em 98 o Planetary, dentro da mesma linha, né? E também em 1999 criou o Authority. O Authority, que é também mesma coisa. Talvez mais até o Authority do que o Planetary. Personagens, super-heróis humanizados, né? Mark Millar, O Legado de Júpiter, em 2013, filho de Watchmen, com certeza. E talvez até do Millar também, em 2008, o Kick-Ass, né? Kick-Ass, que virou filme no cinema, né? Que é um menino que resolve vestir uma roupa de super-herói e sair dando pancada na rua e sofre as consequências disso, né? Todos esses conceitos surgiram certamente influenciados por Watchmen, né? E são grandes histórias, histórias muito boas. Eu gosto de todas essas que eu citei aqui. É uma obra, Watchmen, que trata de uma forma não panfletária, vivo falando nisso aqui, de uma forma harmônica, contextualizada, de temas como violência de forma geral, violência contra a mulher, fazer justiça com as próprias mãos, que os fins justificam os meios, coisas ligadas à sexualidade, nós vamos ver inclusive, falar um pouco mais disso no Antes de Watchmen, ética,
Todos esses temas fazem parte da história Watchmen, né? De uma forma lúdica, porque são super-heróis, mas para adultos, não é para crianças, vocês não tenham a menor dúvida a respeito disso. Né? Os desenhos do Dave Gibbons, não podemos deixar de falar também, eu acho que são importantes, como a música do Ennio Morricone é importante para o filme, fazendo a nossa homenagem ao Ennio Morricone, que nos deixou recentemente, que faz aquelas músicas maravilhosas dos faroestes. E, para mim, os desenhos do Gibbons eles são essenciais para a obra, do mesmo jeito que o roteiro do Alan Moore. Né? O uso das cores, né? O uso da... interessante o fundo, pichações de muro, tem várias coisas subliminares na história. Né? As manchetes nos jornais, nas bancas de revista, a movimentação dos personagens na rua, ali na esquina. Né? E tudo isso são coisas no cenário que o Gibbons desenha e que são fundamentais dentro de Watchmen também, para ser observado. Bom, em janeiro de 88, o Alan Moore escreve um pós-fácil, que tá transcrito aqui no livro também, onde ele fala que aquele é o último trabalho dele com Watchmen, que ele curou sua nostalgia com o gênero de super-heróis escrevendo essa história. E de fato ele não quis se envolver com mais nada que foi feito depois, né? Graças também aos direitos que permaneceram nas mãos da DC Comics. Né? E isso rolou um babado pesado em relação a isso. Né? Bom, apesar então dele não se envolver, foi feito até muita coisa e está se prometendo mais coisa ainda. Né? Eu fico preocupado com isso. Até agora acho que não estragaram o suficiente não, mas eu tenho medo do que a DC Comics vai fazer. Né? Bom, toda essa fofoca, a gente vai ouvir mais sobre isso no próximo programa, que a gente vai ver coisas que criaram no universo antes de Watchmen e também depois de Watchmen, tá bom? Esperem a gente aí. A senhoria está se queixando do cheiro. Ela tem 5 crianças de 5 pais diferentes. Com certeza engana a Previdência. Abaixo de mim, essa cidade horrível grita como um matadouro cheio de crianças retardadas. Belo Horizonte. A gente se vê em breve.